Olha, o advogado Frederic Vassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, vai representar agora o presidente Jair Bolsonaro em uma ação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região que trata da investigação sobre Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado à faca contra o presidente há um ano durante a eleição presidencial. O advogado conversa conosco agora aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutor, o senhor inclusive já se manifestou, o senhor acha que Adélio Bispo não agiu sozinho? Por que um ano depois, pelo menos na avaliação do senhor, nós não sabemos ainda se ele agiu ou não agiu sozinho? A minha convicção pessoal, após mais de 25 anos na advocacia criminal, temos elementos suficientes para entender que seria impossível esse indivíduo ter agido sozinho. É óbvio que ele não agiu sozinho, trata-se de um atentado terrorista onde foi encomendada a morte de Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso e a convicção de todos os profissionais do direito e da área de segurança pública. Tentar assassinar de forma cruel o nosso presidente da República. A minha atuação se dá no acompanhamento de novos fatos, de novas investigações que vão estar em curso para se chegar aos mandantes na qualidade de assistente de acusação. Importante lembrar que qualquer brasileiro, quando sofre um crime, ele tem direito a constituir um advogado que haja como assistente de acusação, trabalhando lado a lado com a Polícia Federal, com o Ministério Público, posteriormente ingressa como assistente já durante a ação penal, para acompanhar os interesses da vítima como pessoa física, cidadão brasileiro. É o caso, no momento, do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, advogado. Aqui é o Bruno Garchagen. No Estadão de hoje, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse também que acredita que essas investigações precisam ser aprofundadas, porque para ele não parece crível pelo modus operandi que Adélio agiu por um mero surto, né? Ou seja, há outra motivação, outros elementos aí. O senhor falou agora que há elementos suficientes de conhecimento do senhor e da sua equipe que mostram que esse caso não foi um simples caso de um maluco que tentou assassinar o presidente. Eu queria perguntar que elementos são esses e se a Polícia Federal já está trabalhando a partir desses elementos. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acabei de entrar no caso, eu ainda não tenho cópia na íntegra de tudo. O que eu acabei de falar aqui, na verdade, é o que foi amplamente noticiado pela imprensa brasileira. Eu estive no Palácio da Alvorada recentemente com o presidente, me foi otorgada a procuração pelo presidente da República, e eu ainda vou viajar a Juiz de Fora, os locais onde estão em curso algumas ações, investigações. Vou juntar a procuração, requerer cópia na íntegra de todo o procedimento. Somente após ter acesso e fazer um estudo detalhado, vamos ter com precisão maiores informações. Agora, o que já é público, notório e que todos sabem, é que no momento do assassinato, antes mesmo do criminoso, simultaneamente ao assassino pago por uma organização criminosa chegar na Polícia Federal em Juiz de Fora, estavam lá 4 advogados de Belo Horizonte que chegaram num jato particular. Os demais elementos, cartões de crédito internacional, o dinheiro, ele monitorava o filho do presidente, estava num clube de tiro. E eu convido qualquer brasileiro e desafio qualquer um a assistir o interrogatório desse indivíduo na audiência de custódia, quando ele falava com uma juíza federal. E vamos fazer uma enquete, vamos fazer uma votação para ver quem no Brasil acha que aquele homem é louco. Não, ele não é louco, ele é lúcido e sabia perfeitamente o que estava fazendo. E ele conversa de forma perfeita e transparente com a juíza federal. Ocorre que após o ingresso desses advogados, que até hoje ninguém sabe quem patrocinou, pagou, porque as investigações estão interrompidas no meio do caminho, ele convenientemente enlouqueceu. Então foi uma loucura conveniente, de repente ele ficou louco. E isso nada mais é do que um ardil e um mecanismo da defesa que foi muito bem paga pelos mandantes do crime para tentar alcançar a inimputabilidade, para que ele seja considerado inimputável, porque alguém com certeza deve ter prometido uma saidinha para ele. O que vai acontecer
é que em algum momento esse homem pode vir a melhorar, vão buscar alguma tese jurídica para no futuro tirá-lo do manicômio, onde ele esteja encarcerado. Eu acredito que fizeram isso porque certamente, se ele sentisse o calor da prisão para valer, ele iria fazer uma delação premiada e o Brasil ia ter uma surpresa, porque isso foi um atentado terrorista para matar Jair Messias Bolsonaro. Isso não é um maluco solitário manifestante, de jeito nenhum. Advogado, o senhor acredita então que houve um mandante, que o Adélio foi apenas um executor, é isso? Certeza absoluta. Isso é a minha convicção e a convicção de qualquer pessoa que tem um mínimo de lucidez e experiência na área de segurança pública. O doutor, aproveitando a pergunta do Bruno, falando sobre o procurador Augusto Aras, que se manifestou sobre isso, o senhor acha que essa manifestação dele, isso faz também com que o caso ganhe força, a investigação ganhe força a partir de agora? Eu te confesso que eu nem sabia dessa manifestação do novo Procurador-Geral da República, estou sabendo agora aqui por vocês, mas se for exatamente a questão dele, me parece absolutamente acertada, né? E vai de encontro com o que eu acabei de falar aqui agora. Qualquer autoridade, qualquer pessoa que tenha experiência na área de segurança pública ou na área do direito penal sabe que os elementos que já existem são mais do que suficientes para apontar que este indivíduo não agiu sozinho e que isso não é uma manifestação de uma pessoa que raivosamente quis agredir um presidente da República. Não. Isso foi um plano arquitetado, isso foi um golpe contra a democracia brasileira, foi um golpe para tirar o sonho de mais de 60 milhões de brasileiros, é um desrespeito à democracia. Isso é a minha convicção absoluta e de todo mundo com quem eu converso. E se fizerem uma pesquisa na rua, eu acho pouco provável encontrarem alguém que acredite que Adélio Bispo é um louco. Isso é beiro zero. Olha, o senhor é advogado do Flávio Bolsonaro. Informação que nós temos, e corrija se eu estiver errado, é que a defesa quer o arquivamento do processo nesse caso Queiroz. A ser verdade isso, advogado, qual é a justificativa jurídica para o pedido desse arquivamento? Então vamos lá. O meu cliente, Flávio Bolsonaro, é vítima de ilegalidades cometidas por agentes públicos. Ele foi vítima de quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização do Poder Judiciário. Ponto. Simplesmente isso. Eu pergunto, o que existe contra Flávio Bolsonaro? Nada. Ele foi indiciado? Não. Foi denunciado? Não. Foi investigado? Sim. Há quanto tempo? Desde janeiro de 2018 até a presente data. E o que encontraram em favor de Flávio Bolsonaro? Absolutamente nada. Ao contrário, pela quebra de sigilo bancário e fiscal obtida de forma ilegal, sem o conhecimento e sem autorização do Poder Judiciário, as autoridades públicas do Rio de Janeiro obtiveram toda a sua vida financeira em detalhes, inclusive de 12 anos para trás. E está comprovado de forma incontestável e inequívoca que jamais houve qualquer depósito em sua conta, jamais houve qualquer recurso de repasse de Fabrício Queiroz ou de qualquer outro assessor, e que os únicos recursos depositados na conta de Flávio Bolsonaro são provenientes de origem lícita e declarado Receita Federal, quais sejam o seu salário enquanto parlamentar e sua renda de suas empresas no Rio de Janeiro. Então está provado de forma cabal e documentada que não existe nada. Para completar, o próprio Fabrício Queiroz, quando se manifesta no Ministério Público, diz de forma clara e objetiva: jamais repassou qualquer recurso a Flávio Bolsonaro, jamais existiu qualquer esquema de repasse de recurso no gabinete de Flávio Bolsonaro, jamais existiu rachadinha neste gabinete. Importante lembrar o seguinte, já que vamos falar de Fabrício Queiroz: se fez um carnaval no Brasil e um massacre midiático em cima do meu cliente, em função do quê? Não tem nada contra Flávio Bolsonaro. Tudo nasceu em função do que eles chamam movimentação atípica. Só um minutinho. Estamos conversando com o Dr. Frederic Vassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro, que agora vai representar o presidente Jair Bolsonaro na questão que trata das investigações sobre Adélio Bispo de Oliveira. Complete, doutor, por favor. Completando. Então, na verdade, o que existe? Ocorreu uma movimentação financeira atípica na conta de Fabrício Queiroz, que foi detectada pelo COAF. Importante lembrarmos ao Brasil o que é movimentação atípica financeira.
É crime? Não. Estamos falando de um ilícito penal? Não, não é nada. Qualquer brasileiro que tiver qualquer depósito a mais na sua conta daquilo que é a praxe do dia a dia, um exemplo, uma pessoa vende um imóvel da família e recebe um dinheiro na sua conta. Aquilo é considerado movimentação financeira típica. Ora, isso não é crime, não existe nada nem mesmo contra Fabrício Queiroz. No caso de Fabrício Queiroz, foi pouco menos de R$600 mil. E esse dinheiro é oriundo da sua aposentadoria enquanto oficial da Polícia Militar, do seu salário da LERJ e dos seus familiares que depositavam em sua conta. Então já foi provado e explicado ao Ministério Público do Rio de Janeiro a origem desses R$600 mil, que é lícita e que foi declarada à Receita Federal. De outro lado, 26 parlamentares caíram também na malha fina do COAF. A primeira delas, e nessa ordem decrescente, que é uma ordem de maior para menor valor, Fabrício Queiroz está em último lugar. É o menor valor financeiro atípico movimentado e que tem origem lícita, legal e declarada à Receita. Agora eu pergunto, por que ninguém fala? Eu questiono aqui agora, qualquer um. Me dê o nome de um dos demais parlamentares, ou o nome de um dos assessores dos demais 26, 27 parlamentares. Ninguém sabe. Em todas as entrevistas que eu tenho dado, eu não consegui encontrar um jornalista que me desse de bate-pronto o nome de um assessor dos demais parlamentares. E o que é curioso, sabe quanto movimentaram lá? A assessora do presidente hoje da LERJ, R$50 milhões. Me causa estranheza a mim como advogado criminalista e cidadão brasileiro, porque uma assessora que movimenta R$50 milhões e os demais assessores dos demais parlamentares que também movimentaram dezenas de milhões, ninguém fala dessas pessoas. Eu não ouvi falar e não sei o que aconteceu. E o Brasil só bateu em Fabrício Queiroz. Então, como cidadão brasileiro, eu sou obrigado a ter a convicção que houve um tratamento diferenciado. Um tratamento muito direcionado em cima de Flávio Bolsonaro. Não há outra explicação. Ok, doutor Frederico Vazef, mas pois não. E só respondendo a sua pergunta, você falou sobre o arquivamento. Exato. Então, respondendo, perdão, eu só tive que dar essa volta para responder a pergunta dentro de um contexto. Então, vamos lá. Quando um cidadão brasileiro sofre uma ilegalidade e uma investigação, no caso um PIC, o procedimento investigatório criminal, se iniciou sem o conhecimento do Poder Judiciário, sem a devida prévia autorização que por lei deveria ter ocorrido para que o Ministério Público iniciasse uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. E ato contínuo, ele sofre uma quebra ilegal de sigilo. Ora, o que compete a defesa fazer? O que compete um advogado fazer, o próprio senador? É denunciar isso ao judiciário e requerer a nulidade de todo esse procedimento e destas provas que foram obtidas de forma ilegal. Portanto, um vício insanável. Então, dentro deste contexto, o objetivo é requerer a nulidade. E para que ninguém diga que estamos nos furtando a investigação ou querendo impedir qualquer coisa, faz 1 ano e meio que ele foi investigado e nada foi encontrado. Ao contrário, provas de que ele jamais cometeu qualquer ilícito ou irregularidade. Então, esta é a situação de Flávio, uma pessoa inocente que foi massacrada na mídia brasileira por 10 meses. E o senhor cobrou alguns nomes aqui na Jovem Pan, a gente cita esses nomes: André Siciliano do PT, assessora Elisângela Barbieri, outros deputados, Carlos Mink, que foi ministro, Eliomar Coelho, e os nossos comentaristas aqui sempre cobraram a investigação de todos os casos, informando tudo, que eu acho que esse é o papel que cumpre aos meios de comunicação e aqui a Jovem Pan. Doutor Frederico Vazef, mais uma vez, obrigado. Eu quero parabenizar a Jovem Pan, porque eu te confesso que nas dezenas de entrevistas que eu venho dando aí é a primeira vez que eu sou surpreendido com alguém me dando nomes. Eu quero parabenizar vocês da Jovem Pan pelo trabalho e parabéns ainda por cobrar que se apure também os demais parlamentares e seus respectivos assessores. Doutor, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até logo.